Olá, nós vamos regressar a estas conversas e prosseguir estas conversas do século XXI. Fazemos-lo com muita alegria, ainda que também com muita dor, porque estamos a perceber cada vez mais e melhor como nestes 20 séculos de cristianismo nós temos andado numa postura anti-Jesus. Temos sido mais igreja do mítico Cristo, portanto, ao serviço do império, e igreja também ela própria, grande poder religioso e eclesiástico, cristandade. E não temos sido igreja, movimento de Jesus. E acho que a figura de Pedro é absolutamente incontornável. Nós temos de voltar ainda a ela, porque, de certa maneira, no cristianismo, não foi Jesus, havia Jesus que se afirmou e que chegou ao século XX, XXI. No cristianismo havia Pedro, foi Pedro quem se afirmou. Foi o seu projeto de poder político que estava na linha de continuidade do projeto de poder político da Casa Real de David, aquela concepção de Messias poder, de Messias vitorioso, de Messias de Deus que havia de esmagar os inimigos dos judeus e esmagar os inimigos que seriam simultaneamente, sendo os judeus, também eram de Deus. Ora, nestes 20 séculos de cristianismo, é doloroso ter de reconhecer, agora que entramos no terceiro milénio, é doloroso ter de reconhecer que nós temos edificado uma igreja sobre Pedro e não uma igreja sobre, ou animada, nem era sobre, é animada pelo Espírito, pelo mesmo Espírito de Jesus, a igreja movimento de Jesus, a igreja maiêutica, e não a igreja esmagadora, a igreja poder, que esse é o projeto de Simão Pedro, esse é o projeto do grupo dos 12, e que Simão Pedro levou até ao fim, levou para lá depois da morte, para lá da morte crucificada de Jesus, e continua a afirmá-lo, mesmo depois da morte crucificada de Jesus, conforme nos testemunha, e isto é que nunca foi dito, conforme nos testemunha de forma absolutamente cabal e exaustiva, o segundo volume do Evangelho de Lucas, que nós conhecemos por Livro dos Atos dos Apóstolos, o que é já de si mesmo este título, este nome, esta designação, Atos dos Apóstolos, já é uma perversão. Porque não se trata de Atos dos Apóstolos, trata-se sim do segundo volume do Evangelho de Lucas, em que Lucas procura mostrar à sociedade como o projeto político de Jesus não está no início a vingar, pelo contrário, o que está a vingar no início, depois da morte crucificada de Jesus, é o projeto do poder político da Casa Real de David, é a ideia messiânica da Casa Real de David, de um filho de David, de um descendente de David, que viria levar à vitória e à instauração do reino de Deus, que era o império judaico, em todo o mundo. Fazer, portanto, de Israel o povo eleito de Deus, que dominaria todos os povos e que todos os povos só se safavam à medida que o reconhecessem Israel e passassem a integrar como uma espécie de judeus de segunda classe este Israel vitorioso com o seu Messias poder, o seu Messias vitorioso. E é este projeto de poder político que que vingou ao longo dos séculos e que o Evangelho de Lucas, na sua preocupação, teve o cuidado de nos revelar ao pormenor neste segundo volume. Digamos que Lucas deve estar amarguradíssimo à medida que vê que o movimento de Jesus, após a crucifixão de Jesus, o movimento de Jesus como que foi também crucificado e acabou ali, porque o grupo dos 12 passou a afirmar-se com a liderança de Simão Pedro, passou a afirmar-se após
a morte crucificada de Jesus, e é este projeto do grupo dos 12 que avança no terreno, que faz o seu curso e que o segundo volume do Evangelho de Lucas nos apresenta, nos testemunha, nos divulga com pormenores, para que nós percebamos que estava ali a concretizar-se uma grande traição a Jesus e ao seu projeto político maiêutico, que é o projeto político de Deus, Abá, de todos os povos e não apenas do povo de Israel, do povo judeu. E Lucas percebeu bem isto e percebeu que na liderança do grupo dos 12, assim como da família de Jesus, era o projeto do poder político da Casa Real de David que interessava, e que interessava afirmar, e que interessava implantar. E o Simão Pedro, segundo este segundo volume do Evangelho de Lucas, o Simão Pedro está na liderança de uma destas fações contra a própria família de sangue de Jesus. E por isso é que ele escreve este segundo volume para nos mostrar como o movimento de Jesus foi traído, como o movimento de Jesus não faz o seu curso na história, como o grupo dos 12 foi o grande opositor ao movimento de Jesus, e em alternativa procurou afirmar foi o seu projeto de poder político, que não conseguiu impor durante a vida histórica de Jesus até à sua prisão e à sua morte crucificada, mas que veio procurar impor após a sua morte crucificada. E nós temos de ver isto claro, porque é assim que está claro no segundo volume do Evangelho de Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, porque a instituição Igreja, em vez de ver aí a perversão em movimento, liderada pelo Simão Pedro, veu uma coisa boa, veu a realização do projeto de Jesus. E não, está aqui a realização do projeto de poder da Casa Real de David, liderada por Simão Pedro e o grupo dos 11 ou dos 12, depois, recauchutado à pressa, e está aí contra o movimento de Jesus e contra o projeto político de Jesus, que é um projeto maiêutico, de práticas maiêuticas, de libertação para a liberdade, e que é o projeto da autonomia, que põe todos os povos a ser protagonistas dos seus próprios destinos, todos os povos protagonistas da história. Com Deus dentro de si, com Deus dentro de cada uma e de cada uma das pessoas, com Deus a morar nos seres humanos, e o Espírito de Jesus, esse sopro libertador e maiêutico, também a dinamizar-nos de dentro para fora, para sermos aqui e agora, através dos tempos, outros Jesus em feminino e em masculino. Infelizmente, nós nunca fomos capazes de ver isto com toda a clareza, e é por isso que eu insisto que havemos de prosseguir estas conversas ainda mais durante algum tempo em torno da figura de Pedro, porque a figura de Pedro é o anti-Jesus. É o anti-Jesus que se afirma mais nitidamente após a morte crucificada de Jesus. E ele foi derrotado por Jesus até à hora da morte de Jesus, mas depois, e ele próprio nega Jesus por 3 vezes, mas depois da morte crucificada de Jesus, e ele reaparece como líder do grupo dos 11, que depois se tornou logo 12, por iniciativa dele, e está ali em conflito e em confronto com os familiares de Jesus na chamada sala de cima. Temos de perceber esta estratégia de poder, que é contra Jesus, contra o movimento de Jesus, contra o projeto político de Jesus. Iremos então prosseguir com uma certa análise a este segundo volume do Evangelho de Lucas, mais conhecido por Atos dos Apóstolos. Já prosseguiremos.